A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um programa Encontro de Fé, nessa terça-feira, 14 de julho de 2020. Uma alegria poder chegar até o seu lar com as nossas reflexões, dado que o objetivo desse programa é levar uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança para todas as pessoas. E hoje nós continuamos refletindo sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Essa semana, como dito ontem, é a semana da eleição. Então é preciso, claro, acredito que desde o primeiro dia, mas de modo especial, nessa semana, um aprofundamento para a gente fazer uma adesão radical à proposta de Jesus através das orações que nós vamos fazendo diariamente e também nos aprofundando nesse conhecimento. Então, antes da gente chamar o Padre Everton, nós vamos agora rezar a oração ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que nos dê o discernimento, a sabedoria e a inteligência para que a gente possa mergulhar mais profundamente em nós e em Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós vamos então agora a São Luís para falar com o Padre Everton. Boa noite, Padre Everton. Tudo bem contigo? Boa noite, Padre Valmir. Boa noite aos telespectadores da TV da Soledade, da Rádio Web, do Facebook e de todas as mídias sociais da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Padre Everton, eu deixo você bem à vontade para conversar conosco, para fazer essa reflexão do primeiro bloco desse segundo dia dos exercícios espirituais. Então a palavra está com você. Com fé, com alegria, com esperança, nos reunimos para o segundo, a vontade de Deus para nós, para a nossa vida e vivermos bem essa vontade. Ontem nós falávamos sobre o mal no mundo, sobre o pecado. E quando nós falamos sobre o mal, sobre o pecado, nós não queremos gerar em nós apenas um sentimento de culpa, né? Uma dor pelo nosso pecado. Não se trata de apenas visitar o passado ou revisitar o passado buscando onde foi que nós erramos. Mas ao contrário, trata-se de perceber onde nós não fomos fiéis ao projeto de Deus e nos lançar para o futuro, para crescer, para perceber que nós somos, realmente, com a graça de Deus, capazes de viver o sonho de Deus ao nos criar, capazes de viver de acordo com o nosso princípio e o nosso fundamento. Então, nós ontem pudemos fazer essa experiência, de experimentar a gravidade, e a consequência dos nossos pecados. E aí nós falávamos então não só dos pecados pessoais, mas
dos pecados também sociais, e experimentamos, principalmente que Deus, que o seu amor misericordioso e gratuito nos afeta, nos ajuda a sair dessa condição de pecado. É o amor gratuito e infinito de Deus que nos perdoa. O padre Antônio Abreu, jesuíta, sempre costumava dizer, tem uma frase célebre dele: considerar e meditar sobre o pecado não interessa tanto em si como imperfeição, mas como trampolim para algo maior, melhor, mais vida, mais tem a ver com o futuro que com o passado. E realmente é isso. Nós meditamos sobre o pecado para vivermos melhor. Não queremos andar chorosos pelo que nós fizemos. Claro, queremos e pedimos a Deus dor, e vergonha pelos nossos pecados. É a graça que nós pedimos essa semana, mas não para ficarmos chorosos, tristes, abatidos, mas pelo contrário, para pensar: e daqui para frente? O que eu farei por Cristo? E daqui para frente, como pode ser a minha vida? E daqui para frente, como pode ser a minha história, a minha relação com Deus? Como é que vai ser daqui para frente? Engano, desobediência, pecado, isso não faz parte da nossa condição humana. Percebam bem o que eu vou dizer. Às vezes a gente dá essa desculpa, eu sou humano. Claro, nós somos frágeis, somos pecadores, mas Deus não nos criou assim. O pecado é fruto de alguma escolha errada. O pecado sempre é fruto de uma escolha errada. Nós, na nossa liberdade, somos capazes de enganarmos a nós mesmos, de enganar os outros, de negar a verdade mais profunda que existe dentro de nós. Então o pecado é justamente isso, quando nós negamos essa verdade mais profunda, negamos o amor de Deus por nós, negamos em viver esse amor também para com os irmãos e as irmãs. Quando nós pensamos em pecado, nós temos que tomar um outro cuidado também, que é não cair numa abstração excessiva. O pecado não é uma realidade abstrata, é uma realidade concreta. Às vezes até nas nossas confissões a gente fica: mas o que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Ora, minha gente, o pecado é uma realidade concreta. Ontem nós fomos convidados a olhar a nossa realidade social e o pecado presente nessa realidade social. E aí nós olhamos, então, os hospitais, com doentes empilhados, por exemplo, quantas e quantas pessoas vivendo nas ruas à mercê de tudo que é ruim, quantas pessoas padecendo e morrendo de fome todos os dias, quantas pessoas agredidas, seja por sua raça, seja por sua religião, enfim. São pecados sociais muito concretos. Muito concretos. Quanta violência vivida hoje é fruto desse pecado social. É muito concreto. Mas nós não ficamos somente na realidade do pecado. Nós queremos aqui sentir e experimentar a resposta de Deus a essa realidade. E qual é a resposta de Deus?
Qual é a resposta daquele que nos criou por amor para vivermos de um outro jeito, de uma outra maneira, para vivermos não escravos do pecado, mas livres no sentido mais amplo e mais bonito dessa palavra. Então, qual é a postura? Como é que Deus se coloca diante dessa situação? E por isso, Santo Inácio ontem nos fez estar aos pés da cruz, nos coloca aos pés da cruz. Deus não nos abandona à nossa própria sorte. Mesmo quando, na nossa liberdade, fazemos escolhas que não o agradam, fazemos escolhas que não são de acordo com o seu projeto para nós, Ele não nos abandona. É solidário, é presente, é Deus conosco. E vai até a cruz, até as últimas consequências para nos libertar do pecado. E por isso, ao contemplar a cruz, ontem, nós não contemplamos somente a dor de Jesus pelos nossos pecados. Não contemplamos somente o sofrimento do Senhor, mas contemplamos principalmente o seu coração, a sua solidariedade com todos os que sofrem, com todos os que carregam cruzes, com todos os que são excluídos, marginalizados. Jesus recebeu o pior castigo da sua época. Foi morto fora da cidade, como o pior dos malfeitores. E assim assume então essa solidariedade com toda a humanidade sofredora. Por isso, ao pedirmos a Deus nessa semana a graça que nós temos pedido, que nós possamos experimentar vergonha e confusão por causa dos nossos pecados e dos pecados do mundo, nós queremos que essa vergonha não seja apenas uma culpa que nos deixe tristes, acabrunhados. Não. Que essa vergonha seja por observar o quão pouco nós amamos, o quão pouco nós correspondemos ao projeto de Deus e o imenso, o infinito amor de Deus por nós, o infinito amor de Deus pela humanidade. Tão infinito amor que nos dá sempre de novo a possibilidade de sermos felizes. Como é bonito isso. O pecado nos tira da felicidade. O pecado nos tira, nos tira do nosso centro. Nos tira daquilo que é o mais bonito, que é estar em comunhão com Deus. Mas Deus nos dá sempre a possibilidade de sermos novamente felizes. Por isso, eu quis fazer essa breve colocação hoje, para que ao meditar sobre o mal, sobre o pecado que há no mundo, sobre os nossos pecados pessoais, nós não caiamos num desânimo espiritual. Nós não caiamos naquela armadilha que a gente diz que é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou humano, é assim mesmo, o que é que eu posso fazer? Eu não consigo ser melhor, eu não consigo viver a dimensão do perdão, eu não consigo. Não. Pelo contrário, nós todos, não pelas nossas forças, nós todos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor infinito com que Deus nos cria e nos recria a cada dia, podemos ser pessoas melhores. Podemos viver o sonho de Deus para nós. Deus
nos amou, Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, nos diz São Paulo, em uma de suas cartas. E essa é a grande verdade. Deus não espera que nós sejamos bons ou perfeitos para nos amar. Não. Nos ama como nós somos e nos chama a ser melhores. É, no fundo, o reconhecimento do amor e da misericórdia de Deus que nos faz melhores, que nos ajuda a viver em plenitude esse projeto dele para nós. Que realmente estejamos dispostos a pedir ao Espírito de Deus que nos conduza nessa jornada, para que, conhecendo e principalmente reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo o mal de que nós somos capazes, possamos reconhecer também e principalmente que o amor de Deus é maior. Por isso, aos pés da cruz, nós queremos contemplar Dom Antônio Carlos, Dom Maristelo. Ele sempre gosta de dizer, que a cruz nos indica duas coisas muito importantes, muito bonitas, que estão unidas. A cruz nos aponta até onde a maldade do ser humano pode chegar. Entregar o próprio irmão à morte. Até onde nós podemos chegar. Mas mostra também e principalmente até onde o amor de Deus é capaz de chegar, ao ponto de dar a vida, ao ponto de, com Jesus Cristo, nos ressuscitar para uma vida nova. Que aos pés da cruz, que é a maior escola, como diz o Papa Francisco, sempre na cruz é a maior e a melhor escola, que aos pés da cruz nós estejamos sempre, que aos pés da cruz nós aprendamos sempre de Jesus, a abrir o nosso coração, a abrir os nossos braços, a acolher o amor de Deus, a acolher a sua misericórdia, para também nós sermos misericordiosos uns com os outros. No fundo, esse exercício de rezar os pecados, seja o pecado do mundo, seja os nossos pecados pessoais, é de perceber que tudo está interligado. Os meus pecados, na verdade, não são só meus. Muitas vezes, o fruto do meu pecado, ele está lá, no meio de tanta coisa ruim que acontece. É reflexo desse pecado. E o contrário também. Às vezes, nós vamos repetindo aquilo que é pecado social, aquilo que é apresentado, e de repente a gente já não tem mais consciência para perceber o que é bom e o que é ruim, o que é pecado e o que realmente é graça. Por isso que nesse exercício, ao olhar para o crucificado, ao contemplar o crucificado, nós peçamos a Ele essa graça de um coração aberto à misericórdia do Pai, de um coração aberto à misericórdia do nosso Deus. Nesse primeiro bloco, é isso. Nós queremos seguir nossa caminhada pelos exercícios espirituais. Daqui a pouco nós voltamos com os passos para o nosso exercício desse dia. Até já! Padre Everton, foi muito boa a sua reflexão. Acredito que essa introdução ao tema proposto para hoje vai ajudar com certeza a cada um dos retirantes a fazerem a sua experiência de fé
para aquilo que você vai falar daqui a pouco no próximo bloco. Foi muito boa a reflexão. Padre Everton, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso programa Encontro de Fé. Você que está em casa, não sai daí, um minutinho só e nós já voltamos com o nosso programa Encontro de Fé. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Senhora da Perseverança. Itajubá foi fundada pelo padre Lourenço da Costa Moreira, nascido em 15 de maio de 1778 em Portugal, e veio a falecer em 1855 com 77 anos de idade, aqui mesmo na cidade de Itajubá, onde foi sepultado. Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, bispo de São Paulo, cuja diocese de Itajubá pertencia, veio visitar nossa paróquia. Assim o deixou escrito no livro do tombo. Em 19 de março de 1819, festa de São José, teve a celebração da primeira missa na pequena capela, ali no terreno doado pelo finado Francisco Alves, a atual igreja paroquial sob a invocação de Nossa Senhora da Soledade, a matriz da soledade agora existente. Senhora da Soledade, Nossa Senhora de Itajubá. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Estamos de volta com o nosso programa Encontro de Fé. Lembrando que nós estamos refletindo sobre o segundo dia dos nossos exercícios espirituais de Santo Inácio, na segunda semana. E agora nós vamos também para o segundo bloco do nosso programa para falar novamente com o Padre Everton, que vai dar as orientações, fazer a reflexão e orientar para o momento da oração desse segundo dia do nosso retiro. Então, Padre Everton, a palavra está com você. Muito bem, Padre Valmir, nossos telespectadores, chegamos ao segundo bloco dessa nossa noite de exercícios espirituais. E hoje, no nosso exercício, nosso segundo exercício da segunda semana, nós queremos meditar sobre nós, pecadores. Sou pecador. E agora, né? Como viver diante de Deus, diante desse Deus que é amor, que é misericórdia, a realidade de sermos pecadores. Como acolher o amor de Deus, como realmente vencer esse mal que nos aprisiona, como olhar para frente, para o futuro com esperança, mesmo diante de todo o mal que nos cerca e do mal que às vezes nós cometemos. Por isso, nos coloquemos em atitude de oração, nos entregando nas mãos de Deus com a oração de Santo Inácio. Toda minha
Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento, toda a minha vontade. Tudo que tenho ou possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. E assim, pedindo a Deus que nos dê o seu amor, a sua graça. Ontem contemplávamos esse mundo tão bonito, criado por Deus com perfeição, mas também tão desfigurado. Hoje nós queremos contemplar que nesse mundo tão desfigurado existe uma parcela de participação que é nossa, para que ele se encontre tão desfigurado, seja por participação, seja por omissão, quando deveríamos nos colocar diante de uma situação e não nos colocamos. Enfim, as coisas e as pessoas muitas vezes não são melhores pelo egoísmo, pelo coração duro, que torna os relacionamentos mais difíceis e alguns até impossíveis. Quantas vezes na nossa vida de família os relacionamentos são difíceis, são complicados, e quantas vezes a gente fica procurando culpados para esses relacionamentos difíceis, geralmente procurando os culpados fora, e muitas vezes o culpado está aqui. Quantas vezes no nosso ambiente de trabalho, entre aqueles que vivem conosco, que moram próximos a nós, quantas vezes há feridas tão difíceis de cicatrizar, ou porque nosso orgulho muitas vezes nos impede, ou por algo também que é muito terrível, a indiferença. Muitas vezes nós olhamos com indiferença para a realidade que nos cerca, ou olhamos como juízes e dizemos: aqui não vai bem, ali não vai bem, por culpa de fulano, de ciclano ou de beltrano. Quase nunca nós nos colocamos diante daquela situação, reconhecendo a nossa participação para que a situação chegasse nesse ponto, nossa autorresponsabilidade. E essa situação tão difícil em que se encontra o mundo e que nós contemplamos no nosso último exercício espiritual, nos questiona: será que nós somos realmente humanos? Ou somos como os animais perdidos, perambulando por aí sem saber o que se passa? Não sou eu que estou fazendo essa pergunta. Santo Inácio um dia também se perguntou, o que eu fiz? Mas não parou aí no passado. O que eu faço no momento presente? E o que devo fazer? Ou o que deveria fazer? Sempre nos lançando nessa perspectiva, não somente olhando para o passado, mas principalmente pelo presente. E vivendo bem em cada momento presente, pensar que o futuro pode ser melhor se nós realmente fizermos dele melhor, contando com a graça de Deus sempre, vivendo o sonho de Deus para nós, o sonho de Deus para a nossa vida. Ontem nós olhamos para o mundo. Hoje nós queremos olhar para nós mesmos, para esse universo que cada um de nós traz aqui dentro, que é tão distinto de tantos outros universos. Traga agora
à memória a sua vida. Se te ajudar, no início do exercício, colocando-se na presença de Deus, né? Pode até anotar no seu caderninho de vida, no nosso caderninho espiritual, talvez ano por ano, desde que a gente se lembra. E trazendo, né, à memória, né, nossa vida, olhe, né, relembre o lugar onde você viveu, ou os lugares onde você viveu, os relacionamentos que teve, os relacionamentos que manteve, os trabalhos que foram realizados por você. Enfim, olha para a sua vida. Pondere quantas vezes, né, a gente também foi egoísta, foi manipulador, quando nós fomos, na verdade, criados para amar, por amor e para amar. Quantas e quantas vezes? Traga isso à sua memória, pondere isso com pesar. Sinta no seu coração. Você não foi criado, não foi criada para o egoísmo, para a manipulação. Foi criado por amor e para o amor. Lembre-se das pessoas generosas que passaram pela sua vida. Quanta gente que passa pela vida da gente e que deixa marcas tão positivas que, mesmo tendo conhecido um pouco ou tendo pouco contato, levamos essas marcas para o resto das nossas vidas. Quantas pessoas passaram pela sua vida de que você se lembra? Da generosidade, do carinho. Quantas pessoas transformaram o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir? Quantas pessoas com um simples bom dia ou com um gesto aparentemente insignificante transformaram seu dia, seu mês, sua vida? Admire a forma de vida dessas pessoas. Qual é o bem que elas traziam ou trazem dentro de si que você admira? Por outro lado, olhe para dentro de si e perceba quantas vezes você deixou, né, a negatividade vencer. Ah, não vai dar certo, não adianta insistir no bem, é melhor largar a mão. Todo mundo faz alguma coisinha errada. Quantas vezes nós temos esses pensamentos? Ou quantas vezes a nossa malícia nos levou ou nos leva a julgar, a condenar aqueles que nós nem conhecemos? Quanta maledicência surge, não do que nós vemos lá fora, mas que brota aqui do nosso coração. Santo Inácio de Loyola via essas maldades, né, como um tumor, uma chaga, de onde saem as maldades do nosso interior. E é preciso perceber Deus sempre presente nas nossas vidas para vencer essa chaga. É preciso perceber essa presença constante de Deus conosco para que nós aos poucos, né, possamos ir curando essas feridas. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós ferimos os outros por onde nós somos feridos, por onde nós fomos feridos. E para que a gente perceba essa presença de Deus sempre conosco, eu os convido a meditar uma pequena história, uma pequena parábola, que já é muito conhecida nossa, já virou até música, a parábola das pegadas na areia. Dizem que certa noite alguém teve um sonho. Sonhou que andava na praia com o Senhor.
E através dos céus, a pessoa podia contemplar toda a sua vida, todas as cenas que ela viveu na sua existência. E em cada cena que passava, quando ela olhava para o chão, percebia que ficavam 2 pares de pegadas na areia, as dela e as de Jesus. Quando a última cena da vida dessa pessoa passou pelo céu, ela olhou para as pegadas e percebeu que no caminho havia, algumas vezes, apenas 1 par de pegadas na areia. E isso aconteceu nos momentos mais difíceis da vida dela. Então, triste, ela perguntou para Jesus: Senhor, tu dissestes que estava sempre comigo, mas nas minhas maiores tribulações, nas minhas maiores dificuldades, nos momentos de maior tristeza, havia apenas 1 par de pegadas na areia. Quando mais eu precisava, o Senhor me abandonou. E Jesus fitou-a nos olhos e disse: minha querida filha, meu querido filho, eu nunca te deixei no teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas 1 par de pegadas, não eram as suas, eram as minhas. Porque nesse momento eu te carregava nos braços, eu te levava no colo. É assim na nossa vida. Deus está presente sempre. Sua misericórdia e seu amor não faltam. Por isso, coloque-se na presença de Deus. Faça com devoção o sinal da cruz. Perceba essa presença de Deus. Faça a oração preparatória. Senhor, que todos os meus pensamentos, ações e sentimentos sejam ordenados para vós e colocados ao vosso serviço. E com essa oração preparatória, vamos ler com fé, pausadamente, a leitura de Ezequiel, capítulo 36, versículos de 22 a 32. Ezequiel 36, de 22 a 32. Ezequiel 36, de 22 a 32. Por isso, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por causa de vós que eu ajo, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que vós profanastes entre as nações para onde fostes. Santificarei o meu grande nome, profanado entre as nações, no meio das quais o profanastes. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando por meio de vós mostrar minha santidade à vista delas. Eu vos tomarei dentre as nações, recolhendo-vos de todas as terras, e vos conduzirei à vossa terra. Aspergirei sobre vós água pura, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei com que andeis sempre em minhas leis, e cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícies. Mandarei que o trigo seja abundante, e já não vos imporei fome. Multiplicarei os frutos das árvores e os produtos do campo, para que não mais suporteis a vergonha da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e de vossas más ações.
e sentireis repugnância de vós mesmos, por causa de vossas culpas e abominações. Sabei que não é por vossa causa que faço isto, oráculo do Senhor Deus. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa de vossos caminhos, ó casa de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por meio do profeta, o Senhor promete, né? Aspergirei uma água pura sobre vós. Dar-vos-ei um coração novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Farei que procedais conforme os meus preceitos. O que essa leitura nos diz? Qual é a mensagem de Deus para nós por meio dela? Converse com Deus. Peça a Ele que ilumine sua mente, seu coração, para que, conhecendo os seus pecados, reconheça que maior do que eles é a misericórdia de Deus. Finalize com um colóquio de misericórdia. Agradeça a Deus por fazer agora na sua vida uma história melhor, mais positiva. Reze um Pai Nosso, pedindo ao Senhor que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Reze com fé. E terminado esse colóquio com Deus, faça a revisão da sua oração, anote, né, aquele trecho, aquela frase, aquela palavra que mais te chamou a atenção, né, e aqueles sentimentos que te vieram com mais força, o que Deus te inspira a fazer, a viver a partir dessa leitura. Um bom momento de oração, um bom dia para todos vocês, na manhã, e até amanhã, se Deus quiser. Até mais. Padre Everton, então desejo que você tenha uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, né, com o nosso terceiro dia do retiro dos exercícios espirituais de Santo Inácio, na segunda semana que estamos vivenciando. Antes dos momentos finais do nosso programa, eu quero lembrar mais uma vez, como eu disse ontem, da campanha de arrecadação de alimentos. Nós temos atendido muitas famílias, muitas pessoas que vêm nos procurar pedindo alimento. Na verdade, a gente não está dando conta da demanda, mas o que nós estamos fazendo já é uma grande ajuda, graças à colaboração de você que nesses últimos 2 meses tem colaborado conosco. Então, no próximo sábado, nós faremos novamente a campanha, né? Os carros passando nas ruas para coletar os alimentos. Então, contamos mais uma vez com a sua generosidade para que mais pessoas possam ter o mínimo necessário na sua mesa, né? Não passarem necessidades, principalmente a fome. A fome é duro. Então, se você puder compartilhar o pouco que você doar, com certeza será muito para aqueles que estão necessitando. Então, nós contamos com a sua ajuda. E quero, então, agora nesse momento, convidar você para o momento da nossa oração, a oração de Santo Inácio de Loyola. Vamos, então, fazer esse momento de oração. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão, vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e vossa graça,
Isto me basta, nada mais quero pedir. Amém. Quero lembrar mais uma vez para você incentivar também as pessoas que você compartilhar nas suas redes sociais, para que cada um se inscreva lá no nosso canal. Vai lá inscrever-se e depois dá um toque lá no sininho, para que toda vez que nós fizermos uma transmissão, você possa receber um aviso de que uma nova transmissão está acontecendo. Eu conto também com a sua ajuda para divulgarmos também o nosso trabalho, tá bom? Então, chegando ao final do nosso programa, vou dar uma bênção final, desse momento, e aí depois o encerramento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão de nossa querida Mãe e Padroeira, Nossa Senhora da Soledade, a bênção do Deus que é cheio de amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, um bom momento de oração para os nossos retirantes e desejo que você fique com Deus, que Deus continue caminhando na sua vida. E até amanhã com mais um programa Encontro de Fé.